Continuando, nós encontramos então a aceleração com que o bloco desce o plano inclinado, ok? Bom, agora, né, conhecendo, né, que a aceleração é a variação do momento, ou melhor, é a derivada da velocidade, né, então, para obter a função deslocamento em função do tempo, a gente vai partir do conhecimento que a gente tem da aceleração, ok? Bom, então, como eu sei, né, que a aceleração pode ser escrito como a variação da velocidade, então para eu encontrar, e a velocidade é a variação do, do espaço, então eu vou fazer o caminho inverso e integrar essas quantidades. Então eu posso escrever d de dt de v de x, ok? Que é igual a g seno de θ menos μc cosseno de θ. Se eu passar, né, o t para lá e integrar dos dois lados, né, eu tenho a integral de v0x até um vx em dv, e do lado de cá eu tenho uma constante, ok? Que depende da aceleração da gravidade e do ângulo do plano inclinado do coeficiente de atrito cinético. Bom, mas essas variáveis não mudam no nosso problema. Então a integral sobra a integral de 0 a t em dt, ok? Bom, então a coisa fica mais simples. Então eu tenho v de x menos v0 de x, g seno de θ menos μc cosseno de θ, t menos zero, ok? Já que a integral de dt é t integrada de 0 a t, então é t limite superior menos o limite inferior, e isso dá zero. Ok? O v de x, né, a gente considera que o bloco parte do zero, ou seja, inicialmente ele está parado quando ele é abandonado, então ele desliza sobre o plano inclinado. Então a gente considera a velocidade inicial em x igual a zero, certo? Bom, aí a gente obtém uma segunda expressão, já que a velocidade é dx dt, então eu tenho g seno de θ menos μc cosseno de θ, t. Novamente, né, nós vamos fazer o mesmo processo e integrar em t, ok? Então eu vou obter integral de x0 até x em dx, ok? Que isso é igual a g seno de θ menos μc cosseno de θ, integral de 0 a t de t dt. Agora veja que a integral era só dt, agora é em t, ok? t dt. Bom, essa integral dá t quadrado sobre 2, né? Se eu me arrepender, eu faço a derivada, então daria 2t sobre 2 e volta no meu t. Então do lado de cá tem x menos x0, que é igual a g seno de θ menos μc cosseno de θ, t quadrado sobre 2, ok? Novamente, né, eu poderia manter o x0, né, e não mudaria o comportamento do movimento, ok? Mas a gente pode sempre escolher x0 igual a zero em t igual a zero para fins de facilitar esta, esta conta, ok? Então eu tenho x de t, ok? Obtido daqui, que é igual a g seno de θ menos μc cosseno de θ, t quadrado sobre 2. Veja que o resultado me diz que g constante, o θ constante e, e o coeficiente de atrito constante, sobra uma variação em t quadrado sobre 2. É claro, mantendo esses parâmetros constantes. Se eu mudo a inclinação, veja que o resultado vai ser diferente, ok? A intuição diz que se eu aumento o ângulo, né, então o deslocamento pode ocorrer de forma diferente
do que o ângulo inicial, ok? Bom, mas é isso. Esse é o resultado que a gente obteve, né, para o problema do plano da massa que desliza sobre um plano inclinado, dada essas configurações. Então, né, resumindo, a gente decompõe, né, os vetores que aparecem no sistema e a partir dessa decomposição a gente monta um sistema de equações que são as decomposições, né, a partir da segunda lei de Newton e desse conjunto de equações a gente resolve o problema para o objeto, né, para a entidade que eu estou interessado. Ok? Nesse caso, a gente queria conhecer o deslocamento, como o objeto se desloca, dada essa configuração. Ok? Bom, o segundo exemplo, né, que está no material, eu vou tentar explorar, né, todos os exemplos e sublinhar, né, as coisas que são importantes, né? No fundo, uma meia dúzia de exemplos ou até menos é o suficiente para explorar todas as características importantes, ok? Nesse caso, a gente está usando basicamente o mesmo problema, só que numa condição diferente. Então agora eu tenho um bloco de massa m lançado da base de um plano inclinado com velocidade v0, ok? O coeficiente de atrito cinético é mc e o bloco, né, sobe o plano, ele para e retorna. Então, a configuração do problema, né, ou melhor, né, o problema é parecido, é o mesmo plano, é o mesmo bloco, só que agora, em vez de ser abandonado e descer o plano inclinado, ele inicia o seu movimento com a velocidade inicial, só que subindo, certo? Poderia pensar também uma velocidade inicial descendo, ok? São todas opções ou variações do mesmo problema, certo? E a pergunta, a primeira pergunta é calcular o tempo de subida do bloco, ok? Bom, para iniciar o problema, como no caso anterior, primeiro a gente tem que encontrar ou determinar as forças que estão envolvidas no nosso objeto, ok? A partir dali montar um sistema de equação e tentar, a partir daí, tirar alguma informação, ou do espaço, ou do tempo, da aceleração, da velocidade, seja o que for mais interessante, ou podemos tirar todos, né? Todos esses parâmetros, porque o problema é relativamente simples, ok? Então, primeiro, determinar o sentido do movimento, ok? Como o bloco inicialmente se desloca para cima, então é conveniente a gente escolher o eixo X, né, na direção do movimento inicial do bloco. Poderia ser em qualquer configuração, só que cada uma delas vai ter uma diferença na hora de calcular, certo? Mas aqui o nosso sistema é em zero, ele começa a subir com velocidade inicial, certo? Diferente de zero. Então as condições iniciais é que x em t igual a zero é zero. Então a condição é da posição, uma das condições, né? Ok? Bom, feito isso, eu tenho que decompor as forças que aparecem no meu bloco que sobe o plano inclinado, certo? Bom, novamente, como o bloco não se desloca na direção y, então eu tenho uma normal, que é a força que a superfície faz sobre o bloco, e também tenho a força que o bloco faz sobre a superfície. Só que a força, assim como no caso anterior, ela é em direção ao centro da Terra. No caso aqui a gente está num plano na superfície da Terra, então o vetor peso
está apontando para baixo nesse sentido. Então ele tem uma certa angulação em relação ao normal. Ou melhor, eu vou decompor o meu vetor peso da mesma forma para a gente construir a segunda lei de Newton nas duas direções, ok? Então aqui tem a força-peso decomposta, tem PY, que agora a direção Y é essa, e tem uma componente PX, certo? A velocidade está na direção positiva de x, meu px está na direção negativa e a força de atrito está indo contra o movimento do bloco, então ela agora está apontada na direção negativa de x, ok? Bom, feito isso, agora eu posso começar a construir as equações. Então, novamente, a força normal menos a força Py é igual a massa vezes a aceleração, mas a aceleração não tem nesta direção, então isso é igual a zero. Resulta que n menos μg cosseno de θ é igual a zero. Então, meu n é mg cosseno de θ, ok? Bom, a segunda parte em x, né, vamos ver se eu consigo manter ali. Então, eu tenho agora o vetor peso na direção negativa de x, então mg seno de θ, esse carinha aqui, menos a força de atrito, que é este daqui, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso a gente vai colocar um subíndice AX de subida, certo? Bom, temos quase tudo que importa, né? Lembrando que a força de atrito está relacionada com a normal, então ela vai entrar nessa expressão, ok? Nós, no momento oportuno, a gente pode lembrar o seguinte: se a aceleração é constante, então posso usar algumas relações da dinâmica, e uma delas é v de t, que é igual a v0 mais ax vezes t, ok? Ou se eu passar esse v para cá, então dv dt é igual a aceleração, certo? Bom, antes disso, vamos continuar a decomposição aqui. Então, menos mg, desculpa pelas rasuras, né, da nota, mas é uma nota que eu usei no curso presencial e acabava sujando, né, com alguma coisa, porém, né, decidi usar essa que está melhor do que a outra, ok? Mas enfim, de vez em quando, né, pode ter um errinho corrigido ou alguma rasura aí. Então, continuo, né, menos mg seno de θ, menos a força de atrito, é a normal vezes o coeficiente de atrito, igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, menos mg seno de θ, menos mg, já que a normal é mg cosseno de θ, da relação aqui de cima, quando eu decompus as forças em y, vezes o coeficiente de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso, né, cortar as massas aqui, então me sobra menos g seno de θ mais mc cosseno de θ é igual a aceleração de subida. Aqui faltou um índice subida, certo? Bom, então cheguei numa outra expressão que é importante e agora eu posso usar essa expressão onde relaciona a aceleração e o tempo, ok? Para achar a velocidade, certo? Então, a velocidade da partícula está relacionada com a velocidade inicial, então v de t é igual a v0 mais a, mais o meu a é tudo isso daqui, menos g seno de θ mais μc cosseno de θ, tudo isso multiplicando o t. Então, eu tenho como expressão final, né, só arrumando o sinal aqui, v de t, que é igual a v0 menos g seno de θ mais μc cosseno de θt, ok? Interromper e continuar no próximo vídeo.